Olá, amigos do canal MFTV, sejam bem-vindos a mais um Brasileirão MFTV e hoje eu estou com um membro da segunda divisão, mas é válido, Gabriel Reis está aqui comigo. Bem-vindo, Gabriel Reis, ao Brasileirão MFTV. Tá com saudade da Série A? Já faz aí uns 9 meses que você não disputa. Como tá essa saudade? Tamanha para vir participar do programa, né? Primeiramente, obrigado, Arthur. Saudade da Série A a gente não tem, porque a Série A tem o VAR, né? Mas, tanto que a gente não tem, que a gente vai permanecer mais um aninho na dele. Mas vamos ver como é que foi essa rodada, os destaques, os jogos, e ver a galera da MFTV comentando sobre o time do coração. Exatamente, vamos lá. O primeiro jogo da rodada foi Atlético Paranaense 1-0 no Curitiba. O Atlético Paranaense voltando a vencer agora. Gol foi marcado pelo Fabinho, um belo gol. E o Curitiba perdeu. Vamos ver aí a opinião do Murilo Demarque sobre a atuação do Coxa Branca. Olá, amigos. Então, eu esperei um pouquinho para gravar esse vídeo, para reunir um pouco mais de calma para poder falar de uma derrota num clássico. Mas só para vocês entenderem um pouco. Só nesse fim de semana a gente perdeu o terceiro clássico em pouco mais de um mês. A gente ressuscitou o Atlético, que não ganhava lá desde a segunda rodada. E a gente se afundou mais ainda no Z4, né? A rodada ainda confirmou isso. Então eu quero parabenizar, na verdade, a todos os responsáveis por esse espetáculo de horrores que a gente teve lá no Arena. O Atlético não tem nada a ver com isso, foi lá e fez o seu jogo. Com um pouquinho que teve de superioridade já conseguiu engolir o time do Coritiba. Que aí cada um atribui a um setor. Falam assim, o problema é na defesa, é na criação, agora o Sarrafiori vai chegar, o Giovani voltou, a criação vai ficar melhor. O problema não tem nada a ver com um setor específico. O problema é que o time é todo desconjuntado. O time parece que não se conhece, muito embora alguns já joguem juntos desde o ano passado. É um time avulso, são 16 caras ali, 11 começam e 5 entram no decorrer. Caras aleatórios, que o único compromisso que eles têm é chegar e fazer um pouco das suas funções. Uns conseguem mais, outros menos, outros nada. Mas não tem nenhum espírito de time. É coisa assim, o jogador recebe uma bola e fica olhando para os lados, esperando para ver o companheiro que chega e ninguém chega. Aí nesse meio tempo ele é sacado ali, né? Vem dois caras ali do adversário e várias vezes aconteceu isso no jogo, inclusive na jogada do gol lá. O gol deles foi de um ataque nosso ali, que na verdade o cara foi sacado e eles se transitaram rápido. Eles fizeram isso o jogo inteiro. Assim, foi troca de passes, foi passe diagonal ali que o meio campo deixa passar. Lá da esquerda, o cara do meio campo deixa passar, ela vai encontrar o outro cara lá na direita. Coisa de time entrosado, os caras encaixam os lances assim no automático. Isso é uma coisa que lembrou até o time do Thiago Nunes, que o Eduardo Barros certamente aproveitou muito o período, vai tentar reproduzir no time de hoje. Então o Atlético teve mais volume, teve mais jogadas e até acho que chutou pouco pro gol. Sim, a julgar pelo domínio que teve. Então, e o Coritiba, mais uma vez preocupante, não realizou nada no jogo, foi engolido totalmente em todos os aspectos do jogo, emocional, tático, físico, técnico, todos. Aí, lá no primeiro episódio dessa série, me lembro que eu falei sobre 10ª rodada, né? Em 10 rodadas você já vai separar o papel de cada um dos times. Então, em 10 rodadas, o que aconteceu? A gente teve um começo desastroso, a gente teve uma pontinha de esperança de uma recuperação, para já outro declínio, e agora não sabemos o que vai acontecer. Não é difícil falar em esperança nesse momento, esperança em contratações, esperança no decorrer dos jogos. Vamos simplesmente acompanhar jogo a jogo e ver o que torcer para que, sei lá, de repente algum jogador de nível técnico absurdo consiga chegar e assim, resolver, a despeito da falta de entrosamento, consiga em uma bola decidir um jogo, né? Sabemos que o time não tem o calibre para conseguir jogadores assim. Nós não temos nesse elenco nós não temos um Messi, não temos um jogador assim que saiba resolver sozinho. Então, enquanto a gente precisar de conjunto, e o conjunto não existir, a gente não tem como esperar nada do futuro. Vamos lá. Até a próxima, amigos.
A gente tá sempre aqui, apesar de tudo, né? Bom, para o Curitiba é uma derrota péssima no clássico. O Atlético Paranaense é bom porque sai da zona de rebaixamento, né? O Curitiba se afunda na 19ª colocação, Gabriel Reis. É, é um reflexo da administração das duas equipes e a gente vai vendo que está se criando uma paternidade entre Atlético Paranaense e Curitiba. É muito triste porque eu, por exemplo, cresci vendo o Coxa na primeira divisão e o tempo que ele ficou fora prejudica bastante a imagem do clube para com o resto do país e parece que o Curitiba vai brigar até o final para não cair. Já o Atlético Paranaense está recuperando do péssimo começo de brasileiro que estava fazendo, né? Tomara que consiga uma colocação pelo menos de pré-libertadores ao final do brasileiro, que eu acredito ainda que pelo elenco que tem, que seja possível. Exatamente, eu também acho que seja possível para o Atlético Paranaense. O outro jogo, Sansão, Santos 2, São Paulo 2, dois gols do Gabriel Sara, que vinha jogando mal. Madison fez um, não é o Madison Martins, é o Madison do Santos. E o Marinho fez o gol do Santos de empate, um gol que teve falha do Thiago Volpe. Vamos ver o que o Henrique Paiva tem a nos falar sobre o empate do time da casa, do Peixe. Fala rapaziada da MFTV, Henrique aqui de novo para falar sobre o jogo do Santos na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe jogou contra o São Paulo, né? O clássico paulista Sansão lá na Vila Belmiro. Eu estava empolgado já na vitória do Santos contra o Ceará, o Santos vinha de resultados bons e aí chegou para enfrentar o São Paulo dentro de casa. E eu esperava um jogo assim mais fácil para o Santos, não que o São Paulo seja um time de má qualidade técnica, mas o Santos, jogando na Vila Belmiro, sempre se impôs bastante contra o São Paulo. E não foi o que aconteceu no primeiro tempo. O São Paulo atacou mais, jogou melhor o primeiro tempo inteiro, né? O Santos até chegou a tomar o primeiro gol do São Paulo do Gabriel Sara, né? Que é um dos meninos mais criticados aí pela torcida São Paulina. Ele acabou abrindo o placar para o São Paulo. O Santos chegou a empatar ainda no primeiro tempo, né? 1-1, o cruzamento do Sanches ali, cobrando escanteio pela direita. O Madison subiu mais alto que todo mundo, é um jogador que eu tô defendendo muito ultimamente, né, para ser titular na lateral direita. Ele é rápido, inteligente taticamente e também chega bem no ataque para fazer o gol. Já tinha feito um gol contra o Galo que foi anulado, né, com bola rolando, e agora de bola parada ele fez o gol de cabeça empatando o jogo para o Santos. Bom, depois o Santos acabou tomando mais um gol do Gabriel Sara, né? Isso é inacreditável. Acho que isso só perde para o hat-trick do Copete contra o mesmo São Paulo na Vila Belmiro. Não que ele seja ruim, né, o Gabriel Sara, mas está passando por uma fase não muito boa e não fazia gol, enfim, acabou fazendo 2 gols contra o Santos. E aí o Santos no segundo tempo melhorou bastante. Inclusive o Marinho não foi titular, entrou no segundo tempo lá para os 15 minutos, né? O Santos melhorou bastante no segundo tempo. O garoto Lucas Braga, que é um dos grandes criticados pela torcida junto com o Arthur Gomes, eu acho que taticamente foi muito bem, ajudou bastante ali fazendo a lateral direita. Uma coisa que eu não gostei da escalação do Cuca foi a improvisação, né, de Alisson na zaga, o Diego Pituca que acabou jogando na lateral esquerda. Acho que o Cuca não foi bem nessa, mas no final o Marinho entrou no segundo tempo e soltou uma pancada ali de falta, né, um minimício aleatório, como sempre dizem. O Volpe armou muito mal a barreira, mas aí eu deixo para os São Paulinos dizerem o que eles acham da barreira do Volpe, mas com certeza ajudou o Marinho, né? O Volpe quis confiar que o Marinho ia chutar e ele ia pegar, a bola fez uma curva e entrou, Santos empatou. Bom, gostei do resultado, né? Não foi o que eu queria, que era a vitória, mas um 2-2 tá bom, um jogaço, um dos melhores clássicos que eu já vi esse ano, né? Santos e São Paulo com DNA ofensivo, sempre clássicos muito bons. E agora vamos ver como é que vai ser no domingo contra o Botafogo fora de casa, né? O Botafogo que não vem de resultados muito bons, né? Perdeu a vitória contra o Corinthians nos últimos minutos. Agora tomou 3 pro Vasco em casa, né? Então vamos ver como é que se comporta o Botafogo e principalmente o Santos, que a gente quer buscar mais uma vitória. Beleza? Valeu, um grande abraço. Pro Santos tá assim, o time tá jogando bem e tal, mas na questão de resultado poderia estar melhor. O Santos poderia até estar lutando aí pela vice-colocação, pela liderança, mas perdeu alguns pontos em alguns momentos, né, Garrés? Bem, o time do Santos, ele tem, além dos problemas com a diretoria, ele tem um elenco muito limitado, teve a troca de treinador depois do fim do Paulista, então ainda está no começo de trabalho, se a gente pensar direito. Mas eu acho que o time vem jogando bem, dentro do limite do possível, e o que me surpreendeu foi o São Paulo
ter conseguido fazer 2 gols, principalmente com o Gabriel Sara. O Diniz parece que se redimiu do dinizismo e o time de São Paulo vem conseguindo alguns resultados interessantes. Exatamente, vamos ver aí a opinião do Lucas Salgado sobre o empate fora de casa do São Paulo. Olá a todos, espectadores da MFTV. Eu tô aqui para comentar o jogo entre Santos e São Paulo, que ocorreu na Vila Belmiro no sábado, né, que foi um jogo que, para mim, se não foi o melhor, foi um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro até aqui. As duas equipes conseguiram pressionar a saída de bola adversária com muita qualidade, elas conseguiram manter um jogo com profundidade, com muita velocidade e muita objetividade. Nessa pressão de bola, saiu o primeiro gol do São Paulo com o menino Gabriel Sara, muito criticado, brilhou bastante na noite de sábado. Ele pressiona a saída de bola do zagueirão do Santos, pega a bola e não titubeia na frente do goleiro, abre o placar. Depois disso, o Santos consegue sair um pouco de qualidade, ele consegue ocupar bastante o espaço no campo ofensivo, criando ações, né? E a partir disso, o Santos consegue um escanteio, e com ele o lateral do Santos sobe muito bem, uma cabeçada assim como manda o manual, né? Ele cabeceia no canto, para baixo, cabeçada, acho que sempre não tem muito o que botar defeito nessa cabeçada. Ainda no primeiro tempo, o Gabriel Sara, em uma saída rápida pro ataque, manda um passe por cima. O Vitor Bueno faz um corta-luz com o corpo, sai da frente, deixa pro Igor Vinícius. O Igor Vinícius faz um lindo corte de letra e serve na entrada da área pro Gabriel Sara, vindo de trás. Letal, como eu disse, o menino que havia sido muito criticado, brilhou, né? Aí, o segundo tempo volta assim com as equipes marcando pressão, com muita qualidade, com a saída de bola envolvente, com a velocidade que eu falei, né? E com a intensidade, jogo muito intenso. E assim foi até os 20, 25 minutos mais ou menos, quando teve uma queda de luz, né? Caiu os refletores lá. Demorou uns 15 minutos para ser reiniciada a luz. Quando voltou, eu senti que o ritmo do São Paulo caiu muito, muito. O ritmo do São Paulo e do Santos também, mas o Santos não caiu tanto porque entrou o Marinho, né? Um dos craques do Brasileirão, um dos grandes destaques do Brasileirão, o Marinho. Ele entrou com muita vontade. Acho que isso deixou o Santos um pouco acima, né? E o Santos jogou um pouco acima. Mas o Santos também caiu o ritmo, acho que o ritmo das duas equipes caiu. O Santos teve esse fator aí do Marinho. E aí, numa falta que o Hernandes faz na beira da área, o Volpi, inexplicavelmente, coloca só 2 homens na barreira e pede pra barreira pro outro lado. Acho que ele subestimou o chute do Marinho, não sei. E acabou engolindo um belo de um frango, né? O jogo não tem muito mais depois disso. Como eu disse, o ritmo das duas equipes caíram bastante. Mas foi um jogo muito agradável de se ver, muito gostoso. Assim, eu cheguei a comentar em alguns momentos que nem parecia um jogo do Campeonato Brasileiro mesmo, né? Perto do nível dos outros. O São Paulo continua tendo uma sequência difícil. Quinta-feira, River Plate. Depois tem Inter, LDU. Mas o Santos era um dos adversários que me preocupava na sequência. E o São Paulo mostrou muita competência jogando contra ele. Se não fosse esse momento aí, esses 5 minutos do Volpe na cabeça dele, São Paulo podia ter saído tranquilamente com uma vitória em cima do Santos. É isso, galera. Pro São Paulino, acho que pode até custar um pouco caro esse empate, né? Porque o time chegou a vencer 2 vezes, teve o gol no lado do Luciano, essa vitória deixaria o São Paulo na liderança, mas empatou e agora está ali, São Paulo na 3ª colocação. Bem, todos os créditos ao Volpi, né? Por como ele armou a barreira, o jeito que ele engoliu o frangaço no chute do Marinho. Se não fosse aquele lance, que foi um lance de bola parada, e na minha opinião, falha total do Volpi, São Paulo conseguiria sair com 3 pontos e estaria surpreendendo muita gente esse ano. Exatamente. O outro jogo, Grêmio e Fortaleza na Arena do Grêmio. O Grêmio empatando mais uma. O Grêmio só empata. Já são 6 empates nesse campeonato. Vamos ver a opinião do Lucas Rocha sobre o empate do Tricolor Gaúcho. Fala, gurizada da MFTV aí pra falar de Grêmio. Né? Eu tinha me iludido quando o jogo contra o Bahia. O Grêmio ganhou 2-0, ganhou bem. Aí eu falei, agora nós vamos acabar com o planeta. Agora nós vamos vir bem agora. Agora vai decolar. Mas faltou gasolina, mais uma atuação decepcionante do time contra o Fortaleza em casa. Começamos assim
com posse de bola, daquele jeito que a gente gosta de jogar, mas sem nenhuma movimentação. A única jogada era cruzar pro Diego Souza ou jogar para ele fazer o pivô. E era só isso. Se der certo é sorte, se der errado, azar. E desperdiçando ataques desperdiçados. Fortaleza faz o gol, começa ganhando, um gol do Osvaldo, um gol ridículo, que ele cruza a bola ali, ninguém cabeceia, um negócio ridículo. O zagueiro que estava fora da área, gente mal posicionada, Vanderlei se jogou de qualquer jeito na bola só para dizer que tentou. Que loucura tá esse time do Grêmio. Mal treinado, sem preparo físico. A gente precisa aí de que o time se reorganize. Foi bem contra o Bahia, achei que a gente ia ir bem nesse jogo, até achei que a gente ia com as reservas, no fim fomos com os titulares, mesmo tendo o Libertadores agora quarta-feira, mas o negócio desandou. E espero que a gente volte a vencer quarta-feira, porque é Libertadores, e Libertadores é a cara do Grêmio. Então espero que a gente volte a vencer quarta-feira pela Libertadores e depois dê as caras decentemente no Campeonato Brasileiro. Valeu, gurizada! Parece que a mágica de Renato Gaúcho não tá dando certo esse ano, Garrês. As coisas não estão fluindo, o Grêmio está empatando, perdendo pontos em casa e vai ficando para trás na tabela. O Grêmio já está aí na 12ª colocação, 8 pontos do líder. Bem, parece que a esperança da torcida tricolor é que o Grêmio foque nas competições mata-mata e consiga se salvar no Brasileiro, ou pelo menos ficar numa posição confortável. Mas Renato Gaúcho sempre foi isso. Nunca focou no Brasileirão com o Grêmio e sempre focou nas competições mata-mata. Mas que o time tá jogando uma bolinha feia de ver, tá jogando. Exatamente, agora vamos ver a opinião do Rodrigo Alencar, do Fortaleza, que em 2 chutes fez um gol, conseguiu um ótimo resultado fora de casa. Vamos ver aí o que ele tem a falar sobre o tricolor do PC. Fala, meus amigos, e aí, tudo beleza? Rodrigo Alencar, aqui mais uma vez para falar sobre Fortaleza, que nesse domingo enfrentou o Grêmio na Arena do Grêmio e empatou por 1-1. Mais um empate do Fortaleza, mais um jogo que teve interferência direta da arbitragem no placar. O jogo foi um jogo disputado, o Grêmio teve mais posse de bola, teve mais presença no nosso campo, mas sem oferecer muito perigo. O Grêmio apenas tocava a bola, até que acho que mais ou menos ali não era muito assim no comecinho do jogo não, mas na primeira metade ali do primeiro tempo o Osvaldo acertou um belo chute, talvez um cruzamento na área, a bola não encontrou a cabeça de ninguém, foi direto nas redes, 1-0, Fortaleza abriu o placar e continuou jogando, o Grêmio continuou com sua posse de bola, sem muitos sustos. O Felipe Alves no jogo inteiro fez uma defesa difícil no primeiro tempo. E assim o jogo acabou 1-0 no primeiro tempo. E logo no começo do segundo tempo, um pênalti estranho, viu? Estranho. Um contato mínimo do Quinteiro no jogador do Grêmio, o jogador caiu. Inclusive na transmissão da Globo, o Salvo Espíndola disse que aquilo ali não era pênalti não, que era apenas a mão de apoio. O juiz ele foi muito rigoroso naquela marcação. Na cobrança de pênalti, o goleiro Felipe Alves defendeu, a bola voltou para o rebote e o jogador do Grêmio, que tinha invadido a área, acabou empurrando para dentro do gol. O juiz acabou voltando a cobrança e o Diego Souza, na segunda tentativa, acabou colocando para dentro. O goleiro Felipe Alves quase que pegava de novo, chegou a encostar na bola, quase que pegava. 1-1. Ali o jogo acabou. O Grêmio tinha posse, mas não tinha muita, como é que eu posso dizer, muita verticalidade, não dava muito susto no Fortaleza. Teve um lance lá que o Gabriel Dias se estranhou com o mesmo jogador do Grêmio que tinha avançado a área no pênalti e tinha feito o gol. Eles se estranharam lá, foram expulsos. Um jogo fraco, um empate que não é bom, um empate que não ajuda o Fortaleza, nos coloca na 10ª colocação, pertinho da zona de rebaixamento, apesar da posição você ver longe, mas por pontuação tá perto da zona.
E, infelizmente, né, mais uma vez a arbitragem tirando pontos do Fortaleza. Agora, no próximo final de semana, o Fortaleza enfrenta o Internacional no Castelão e a obrigação é vencer para se manter ali nessa zona de Sul-Americana, olhando a Libertadores. Abração, galera. Até a próxima. Bom, Fortaleza, esse campeonato tá maravilhoso, né? O time tá na 10ª colocação, conseguindo tirar pontos de times grandes. Ótimo pro torcedor do Fortaleza. Eu acho que esse é o ano para tentar buscar a primeira classificação para a Libertadores na história. Os times parecem que não estão querendo grandes resultados no brasileiro, e o Rogério Ceni ele é um treinador diferente, não no quesito técnico e tático, mas ele parece ser um bom incentivador. E eu vejo Fortaleza com muita vontade de conseguir alguma coisa diferente. Conseguiu a primeira classificação à Sul-Americana na temporada passada, infelizmente foi eliminado, mas eu vejo o Fortaleza brigando até o final, ali pela oitava colocação, que pode dar uma vaguinha na Libertadores, dependendo da sorte, oitava, sétima colocação. Vamos ver. Torço bastante pelo Fortaleza. Bom, isso aí, agora vamos ver aí. Outro jogo no Maracanã. Fluminense e Corinthians, vamos ver aqui que o Matheus Garzon tem a falar sobre a atuação do tricolor das Laranjeiras. Fala galera, tudo bom? Matheus Gazon aqui pra MFTV. Fluminense 2, Corinthians 1. Boa vitória do Fluminense contra um Corinthians frágil, diria assim, muito desorganizado. Fez poucas jogadas de perigo ali contra o Fluminense, né? Não que o Fluminense tenha jogado uma partidaça, né? Infelizmente o time do Fluminense parece que é programado para fazer um gol. Fez um gol, opa, vamos esperar aqui. Não, eu acho que o Fluminense deveria ter tentado aproveitar melhor a fragilidade do Corinthians, fazer logo 2 gols ali no primeiro tempo e aí sim poder controlar o jogo. Controlou por muito tempo 1-0, teve a sorte de conseguir um pênalti ali mais pro meio final do jogo. E fez 2-0, 2 gols do Nenê, para variar vão falar, nossa, show do Nenê, não sei o que, assim, tem gente que ama o Nenê na torcida do Fluminense, tem gente que odeia o Nenê, eu sou da parte que fica ali no meio, eu nem amo, mas também não odeio, eu entendo que ele é importante pro time, mais importante do que a parte que odeia acha, mas eu também não acho que ele é o craque do time, sem o Nenê o Fluminense estaria na zona de rebaixamento e tal, não. Acho que o Nenê tem suas virtudes e seus defeitos. Um desses defeitos ele não tá saindo do time, né? Eu não sei porque ele não é substituído. Ontem era no domingo, né? Era um jogo para ele ser substituído. Não tava no segundo tempo, ele não jogou bem. Poderia ter colocado o Ganso, poderia ter colocado o Iago Felipe, poderia ter colocado, sei lá, eu não lembro se o Miguel estava no banco, mas se tivesse, era uma opção também. Então, me irrita só mais essa parte do Nenê ser insubstituível. Né? Eu não acho que ninguém ali no time é insubstituível, todo mundo é no nível muito baixo. Bom, o Fluminense entrou com o melhor que dava para entrar ali, com o Marcos Paulo fazendo um centroavante, o Araújo de um lado, o Wellington Silva do outro, o lateral esquerdo, o Egídio, graças a Deus, perdeu a posição, parece, para o Danilo Barcelos. O único problema é que ele foi expulso, né? Então a gente deve ver mais do Egídio aí de vez em quando, para esses próximos jogos. Expulso corretamente, mas o Barcelos ele mostrou que pelo menos ele tem consciência de que é ruim. Isso já é um avanço, né? Se a gente for pensar que o Egídio ele acha que é craque, né? Então ele sobe toda hora, ele se apresenta e tal, e enfim, é ruim. Ele mais atrapalha do que ajuda, se é que ele ajuda de alguma forma. Então o Danilo Barcelos ali ficou na dele, mais na defesa, não subiu tanto. Pegava a bola, dava o passe e tal, pronto. Resolveu o problema. Do outro lado, o Calegari jogou muito bem, né? No lado direito ali ele apoiou
E eu acho que não ter o Egídio achando que é uma opção subindo toda hora fez com que o lado direito do Fluminense crescesse. Então o Calegari e o Araújo jogaram muito bem. E meu destaque negativo fica para as substituições do Odair, né? O time foi o melhor que dava para fazer, mas as substituições eu não achei que eram as melhores que dava para fazer. Eu acho que a gente tem que criticar o Odair não pelos jogadores que ele tem, né? Mas pelo que ele faz com o que ele tem. Então, beleza, a escalação inicial foi boa, né? Mas as substituições eu não achava que ele devia ter colocado o Felipe Cardoso, que é péssimo, né? Se ele fosse bom, ele não estava sendo a terceira opção, né? A primeira opção é Marcos Paulo de centroavante, que não é centroavante. Foi o Nenê no último jogo de centroavante, que o Nenê também não é centroavante. E aí sim, um suposto centroavante, que é o Felipe Cardoso, ele é a terceira opção. Então, assim, deu até pena de ver o Felipe Cardoso jogando, né? Tudo que ele tentava dava errado. Colocou o Luiz Henrique também, que é muita perna e pouca coisa com a bola que ele faz. Era jogo para ter colocado o Nenê mais cedo, o Iago Felipe mais cedo. Enfim, pelo menos ganhamos, né? Acho que é uma vitória importante para a gente manter ali no top 10 do Campeonato Brasileiro aí no momento. São 10 jogos já de campeonato, né? Eu acho que o Fluminense vai ficar mais ou menos nessa faixa aí, com todos os problemas que tem. Minha preocupação é mais esse tanto de jogo quarta e domingo aí, como é que vai ser quando precisar de tirar o Calegari e botar o Igor Julião, quando igual saiu o Digão e entrou o Nino, quando precisar de colocar no ataque Luiz Henrique de titular, Felipe Cardoso de titular. Essa é a minha preocupação, os reservas. O time titular me parece razoável, com a cara do Odair, né? Não é aquela cara bonita, uma cara feia, mas parece que já tem uma cara que vai conseguir ganhar um ou outro jogo ali, vai empatar um outro jogo ali, vai perder os jogos que infelizmente não tem como. Então vamos ver, parece que essa vai ser a tônica no nosso campeonato, mas eu espero que a gente ganhe agora do Atlético Goianiense no meio da semana na Copa do Brasil e o Sport, se não me engano é o Sport também no próximo jogo. Tá certo? Um abraço para todos aí. Uma vitória que para o Fluminense é ótimo. Tava começando a cair de fase e agora vai, mete 2-1 no Corinthians, levanta defunto e ganha a partida, vai para a oitava colocação, tá ali naquele bolo tal, mas é um bom resultado, a atuação pode não ter sido tão consistente o jogo inteiro, mas foi bem o Fluminense no domingo. Esse é o futebol do Odair Helma. Ele vai conseguir resultados, ele não vai convencer quase nunca. E o grande destaque para mim da rodada saiu desse jogo, que foi o Nenê. Exatamente, já a gente fala mais sobre os destaques e agora vamos ver o que eu tenho a falar sobre o Corinthians. Porque eu falo aqui, eu apresento, mas eu também falo no videozinho, então solta o meu videozinho. A crise está insustentável no Parque São Jorge. Tudo começou na quinta-feira, depois de perder o derby para o Palmeiras. Passa pelo protesto dos torcedores na Neoquímica Arena, demissão de Thiago Nunes, o jogo de domingo, a derrota que... Agora eu vou falar sobre o jogo. Coelho conseguiu piorar tudo que já vinha de ruim lá no time. O time já estava ruim, conseguiu piorar. O Corinthians não criou, não fez nada para vencer, perdeu merecidamente, falhas individuais, lances que não dá para entender. Tipo o Gabriel correndo por meio da área e marcando o Gil no gol que o Nenê fez caído. O Corinthians não cria, não faz nada e mais uma vez perde uma partida no Brasileirão. Então tá complicada a situação. O Corinthians não vence o Fluminense no Maracanã. Maracanã não, porque teve o jogo em Brasília em 2019. Então o Corinthians não vence fora de casa o Fluminense desde 2017. O time parece não engrenar, parece que falta alguma coisa e para piorar a situação, protestos fortíssimos no aeroporto, redes sociais, o filho do Fagner, então a situação parece que não vai melhorar, vai demorar um tempo, infelizmente.
Agora o próximo jogo do Corinthians é hoje, quarta-feira, contra o Bahia. Se perder, vai para a zona de rebaixamento. Eu já falei tudo que eu tinha para falar. A risada do Batson do fundo, o Batson, nosso editor, não segurou a risada. Mas, mano, pode dar risada, o pessoal não escutou, mas eu escutei. Cara, complicado, viu? Complicado. A situação parece que não vai melhorar. Eu torço para que não melhore. Vamos fazer clássico ano que vem na Série B. Sai fora. O Cruzeiro ou sobe ou cai. É 8 ou 80. Enfim, outro jogo aí. Ai, Bahia e Atlético Goianiense. Vamos ver aí o que o Heron Filho tem a falar sobre a derrota do Bahia dentro de casa para o Atlético Goianiense. Dali galera do MFTV, era um filho passando aqui para analisar mais uma partida do Bahia no Campeonato Brasileiro 2020 e infelizmente, como vem virando rotina, mais uma derrota do Bahia, mais uma derrota dentro de casa, dessa vez para o Atlético Goianiense na estreia do treinador Mano Menezes. Mano Menezes que é um treinador que a gente deposita muita esperança de que vai fazer o Bahia retomar o bom futebol. Na verdade, nesse campeonato o Bahia não vai nem retomar o bom futebol, vai precisar encontrar o bom futebol. O Bahia vem muito mal, há 7 jogos sem vencer, na 16ª colocação. Só não estamos na zona de rebaixamento por incompetência de outras equipes. E realmente a situação é bastante feia aqui, o Bahia é muito ruim, a crise bem grande, o futebol pífio e o Bahia precisa se encontrar. Mano Menezes promoveu algumas mudanças na equipe, colocou o lateral esquerdo Juninho Capixaba novamente, promoveu a estreia de Jadson como titular no Campeonato Brasileiro e insistiu, deu um voto de confiança a Cleison, o contestado Cleison. A gente não sabe aqui em Salvador como o Cleison teve anos de titular no Corinthians, é um jogador que não dá sequência de jogadas, pouco combativo, só tem um gol com a camisa do Bahia, um gol de pênalti. Realmente Cleison vem jogando muito mal, já estamos em setembro e Cleison não encontrou o futebol dele aqui em Salvador. O Bahia adotou uma postura diferente, Mano mudou na equipe, recuou um pouco as linhas, o Bahia teve menos a posse de bola, mas o Atlético Goianiense se manteve muito confortável na partida. O Bahia pouco agrediu, o Bahia pouco dificultou as ações da equipe goiana e coisas que acontecem com o Bahia. O goleiro Jean revelado aqui, o goleiro que a torcida tem um carinho, um goleiro muito bom com os pés, fez o primeiro gol dele como profissional da carreira e não foi de falta, de bola rolando. Quando a fase é ruim, algumas coisas estranhas acontecem e o Bahia agora enfrenta a equipe do Corinthians na quarta-feira e realmente a situação é bastante ruim, a proximidade da zona de rebaixamento. O Mano mesmo vai ter muito trabalho para encaixar esse time, provavelmente vai ao mercado. Então, a galera aqui de cabelo em pé em Salvador. Valeu galera, um forte abraço, saudações tricolores. Na estreia do Mano Menezes, que nós dois já tivemos, o Mano Menezes sendo campeão da Copa do Brasil para os nossos times, a situação não foi tão boa assim. O Atlético Goianiense dominou o primeiro tempo, dominou a partida praticamente e ficou por isso, 1-0, gol do goleiro, lei do ex, gol de Jean. Há muito tempo não vi um goleiro fazendo gol da vitória. Carreis, será que o Bahia vai lutar para não cair? Será que vai decepcionar? Bem, eu acho que o Mano Menezes ele sempre precisa de um tempo para trabalhar. E, além disso, quando ele participa da montagem do elenco, o trabalho é um. Quando ele pega o time no meio do caminho, o trabalho é outro. Eu acredito que o Bahia vai melhorar, porque o Mano Menezes, na minha concepção, está entre os 5 melhores técnicos do Brasil atualmente. E eu acredito muito que ele, mesmo com o Bahia tendo um elenco limitado com relação aos candidatos a Libertadores, eu acho que ele vai conseguir fazer o Bahia, pelo menos, permanecer na primeira divisão. Bom, concordo. Acho que é muito cedo para falar ainda em rebaixamento, mas vamos lá ver aí o João Pedro Bolzan falando do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense está surpreendendo todo mundo, Garrês. Todo mundo está surpreso com o Atlético Goianiense. Mais um excelente jogo do Dragão. Jogando dessa vez em Pituaçu, a equipe ganhou de 1-0 do Bahia. Gol do goleiro Jean. Quem diria, hein? A lei do ex funcionando até para os nossos arqueiros. O jogo foi excelente, da parte do Dragão. Boas transições ofensivas desde o primeiro minuto. No primeiro tempo, eu diria até que o Atlético poderia ter feito mais de um gol. No segundo tempo, a equipe retraiu um pouco, mas a excelente partida do volante Edson fez com que os principais jogadores do Bahia não achassem o rumo do gol. Só foi ter uma oportunidade sólida lá para os 38 do segundo tempo. O Atlético em boa fase agora foi direto da Bahia para o Rio de Janeiro.
onde enfrenta o Fluminense pela Copa do Brasil nessa quarta-feira. João Pedro Boza de Goiânia, para a MFTV. Dragão, que está aí na 11ª colocação na frente de Grêmio, Atlético Paranaense, Corinthians, Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino e mais. Tá surpreendendo, tá fazendo uma boa campanha. Wagner Mancini conseguiu arredondar esse time. Poderia ter sido até maior a vitória, tá? Teve um lance que o nosso querido Janderson saiu driblando todo mundo, chutou fraco na saída do goleiro, mas por pouco, o Bahia não perde por mais. Bem, o mancinismo está sendo exposto a todo o Brasil, mas eu acho o Atlético Goianiense um time muito inconsistente. Nos jogos que você vai lá, aposta que o Atlético Goianiense vai ter um resultado negativo, ele surpreende todo mundo. E nos jogos que ele é franco favorito, ele consegue decepcionar e entregar. Mas eu acredito que ele não vai brigar para cair, vai ser um time que vai conseguir se manter. Aliás, que ele vai brigar para cair, mas no final do campeonato não cai. Mas vai sempre se manter ali embaixo e tal, muito pela irregularidade dele. Bom, depois do outro jogo, foi um confronto interessante. O então lanterna contra o líder. E uma surpresa aconteceu. Vamos ver aí que o Marcos Vinícius Gerê tem a falar sobre o nosso querido Esmeraldino, que venceu com 1 a menos o Internacional dentro de casa. Fala galera da MFTV, fala Arthur, Matheus, Marcos Vinícius Gerê aqui direto de Goiânia para falar sobre o Goiás. O Goiás, que era o lanterna da competição antes de iniciar a rodada, recebendo no estádio da Serrinha o líder Internacional. O Goiás acabou vencendo o jogo por 1 a 0, mas numa circunstância bem atípica, uma vitória bem inesperada. O Inter veio com um time misto, mas o Goiás sofreu muito ainda assim para conseguir essa vitória, principalmente porque o lateral esquerdo, o Jefferson, foi expulso logo no primeiro minuto de jogo e o Goiás teve que disputar essa partida por completo com um jogador a menos, então isso dificulta muito as coisas. Bom, mas com o gol do garoto Vinícius Lopes, o Goiás acabou saindo na frente do placar, sofreu muita pressão, principalmente no segundo tempo. No segundo tempo o Inter atacou muito, pressionou muito, mas tivemos boas atuações defensivas do Goiás. Queria destacar aqui o volante Sandro, ex-internacional, fez uma grande partida, talvez o seu melhor com a camisa do Goiás. Também o zagueiro David Duarte, que é da nossa base. Ele é um garoto assim que é muito bom zagueiro, entrou no lugar do Rafael Vaz, que estava falhando muito e foi muito bem nesses últimos 2 jogos. E também o goleiro Tadeu, que andou falhando vez ou outra aí nos últimos jogos, mas que nessa partida fez boas defesas e conseguiu ajudar o Goiás a conquistar essa vitória importantíssima. Vitória importantíssima para Thiago Largue, que chegou há pouco tempo, não teve reforços, não teve tempo de trabalhar o time ideal, mas conseguiu essa vitória para tirar a pressão de vez do seu cargo e agora vai ter 2 semanas disponíveis somente para trabalhar, treinar e para que o Goiás contrate reforços, para poder sair dessa situação incômoda de briga contra o rebaixamento. Agradeço a vocês e até a próxima. Cara, essas são aquelas vitórias heróicas que no final do campeonato podem fazer diferença quando você está somando ponto para ver quem não vai cair. E o Goiás conseguiu uma vitória contra o líder nesse momento e tal, é importantíssimo, tanto para o time nos pontos quanto para o Thiago Largue. Bem, o futebol, além da técnica e da tática, ele tem uma parte muito considerável dele, que é a vontade. O Goiás não abaixou a cabeça, mesmo com 1 a menos, e conseguiu buscar e manter o resultado positivo. Eu acho que foi um resultado gigante para o Goiás, vai fazer muita diferença na frente do campeonato. Exatamente, e vamos ver aqui que o Mário Magalhães tem a falar sobre a derrota do líder internacional fora de casa. Olá pessoal, Brasileirão MFTV aí pra gente repercutir a derrota do Internacional pro Goiás na finalzinho de tarde ontem, início de noite, fechando a rodada do Brasileiro. O Inter até começou a partida, vamos dizer, em vantagem, porque tivemos a expulsão do Jefferson logo com 3 minutos ali num carrinho que ele acabou machucando o Marcos Guilherme, que até acabou deixando a partida.
Mas no fim o Inter ficou com a posse de bola, mas não conseguiu criar grandes oportunidades no primeiro tempo ali. E aí no finalzinho do primeiro tempo, aos 43 minutos, o Daniel Bessa alçou a bola na área numa cobrança de falta. A bola acabou sobrando ali pro Vinícius, o Vinícius chutou fraquinho. O Lomba acabou aceitando, tomou o gol, era uma bola defensável, mas acabou sofrendo o gol. E assim o Goiás marcou 1-0. No segundo tempo o Inter começou a tentar criar algumas ações, mas muito na base do cruzamento e tudo mais, até pela questão do Abel Hernandes, que acabou perdendo algumas oportunidades, mas nunca teve assim grandes oportunidades de gol. Tadeu fez até algumas defesas, mas o Inter muito desorganizado assim, e acabou derrotado pelo Goiás, então até então lanterna da competição, e assim desperdiça 3 pontos que seriam importantes, até pela questão que a rodada ajudou bastante, mas o Inter não se ajudou. E aí acabou ajudando na verdade o Goiás, né? Essa questão do Inter adora ajudar os times da zona de rebaixamento. Então com a derrota o Inter permanece com os 20 pontos, é líder da competição, mas já é possível ser ultrapassado pelo Atlético, que tem um jogo a menos e tem 2 pontos a menos. Na próxima rodada do Brasileirão, o Inter enfrenta o Fortaleza jogando no Ceará no próximo sábado. Mas antes, na quarta-feira, o Inter já tem o retorno da Libertadores, quando recebe o América de Cali no Beira-Rio. O Cudê vai ter que pensar muito bem essa questão da equipe, porque ficou claro que o Inter tem um bom time, mas não tem um grande elenco. Os jogadores jogaram, parece que um pouco sem vontade, sei lá qual era a questão, ou achando que poderiam vencer a partida a qualquer momento, mas ficou bem distante disso. Time muito desorganizado e faltou assim um pouco mais de vontade dos jogadores que foram a campo. Um abraço a todos e até o próximo Brasileirão MFTV. É a decepção da rodada, né? O Inter ter perdido na situação que foi, poderia ter conseguido uma diferença de 5 pontos para o vice-colocado. Decepcionou. Decepcionou com 1 a mais, 90% do tempo de jogo, e vai começar aquela história, né? Sem meu VARzinho eu não consigo. Sem o pênalti do Galhardo eu não consigo. E depois vamos lá. No Ceará, como que é o apelido do Ceará mesmo? O Ceará Intergaláctico? Não, o Ceará eu não coloquei apelido não, eu coloquei no Botafogo. O Botafogo multidimensional. Mas pode ser o Ceará Intergaláctico, então. Ceará Intergaláctico contra o Flamengo do Toquinho, Mengão do Toquinho. O Ceará venceu por 2-0. Vamos ver aí o que o Sérgio Soares tem a falar sobre a vitória do Ceará. E aí, meus amigos da MFTV, tudo tranquilo? Galera, essa rodada foi uma grande vitória do Ceará, 2-0 sobre o Flamengo na Arena Castelão. Foi um jogo onde o Ceará soube controlar o jogo na maior parte do tempo, né? Principalmente aquele ímpeto inicial do Flamengo de atacar bastante, né? Que sempre acontece no início do jogo. O Ceará controlou bem, mas ainda apareceram algumas oportunidades, principalmente pelos pés do Gabriel Barbosa. Depois o Ceará ficou mais firme na defesa e o Flamengo teve mais chances ali com o Vitinho na ala esquerda e acabou não sendo muito eficiente. Depois disso o Ceará começou a crescer no jogo, começou a segurar mais a bola no ataque, começou a construir menos a base do chutão e mais uma construção elaborada de pé em pé, que é importante para o time ter mais essa bola. E no segundo tempo, com essas melhores, começaram a aparecer bolas paradas e numa bola parada dessas, né, no escanteio, saiu o primeiro gol do jogo. Belo cruzamento do Vina, o Luiz Otávio deslocou o goleiro, sem chance pro goleiro do Flamengo. E pouco tempo depois, em mais um cruzamento do Vina, gol do Charles. O Vina tem sido muito importante para o time, é um cara que deu muitas assistências e fez muitos gols esse ano. Eu acredito que vai continuar nesse nível, ele está jogando realmente muito bem. E depois do segundo gol, né, eu acho que não sobrou muita coisa para o Flamengo fazer no jogo. Realmente o Ceará estava dominando a defesa, estava controlando a bola no ataque e me pareceu sem alternativas, né? O time rubro-negro, o Ceará realmente não deu chances assim para o Flamengo descontar e ir para o abafa no final. Foi realmente uma partida dominante após os gols, né? Vamos dizer que foi uma partida de tranquilidade após os gols. O time não correu perigo, mas até então estava um jogo aberto. E é isso, foi uma vitória importante porque eu acho que vai ser muito necessário nesse campeonato ganhar dos times da ponta que brigam pela Libertadores, que brigam pelo título, né? Porque esse ano tá parecendo que vai ser um campeonato mais equilibrado, e não como dos outros anos, com 4 times lá embaixo, realmente muito piores que os outros. Eu acho que vai ser importante demais ganhar esses pontos contra os times
de maior orçamento e especialmente, é claro, jogando em casa, fazendo valer o mando de campo. E é isso, grande vitória do Vozão. Acredito que essa vitória dá moral e vão vir mais resultados positivos aí para frente para o Ceará. É isso aí, galera. Valeu. O Ceará é ótimo, né? Perdeu alguns pontos no começo do campeonato, agora está se recuperando, está conseguindo. O time campeão da Copa do Nordeste, o time do nosso querido e amado Gordiola, vai e vence o Mengão do Toquinho. 2 assistências do Vina, gol do Luiz Otávio e gol do Charles. Para a felicidade do nosso querido Madison Martins, não é mesmo? O gordiolismo se provou melhor do que o guardiolismo, não é mesmo? Exato. O Domenech, como discípulo de Guardiola, não conseguiu superar o grandíssimo Gordiola. Mas brincadeiras à parte, é um jogo gigante do Ceará, não tem como falar outra coisa, porque a gente tem que ser honesto. O Ceará conseguir ganhar do Flamengo, que vem da temporada perfeita, é um resultado gigantesco. Exatamente. E o outro destaque é que o Ceará tem um jogador chamado Martin. Nunca tinha ouvido falar de um nome desse. Tomara que ele seja um bom jogador. Mas vamos ver aí o que o Saulo Maciel tem a falar sobre a derrota do Mengão do Toquinho. Aqui no meu ouvido, o senhor Madison Martins está falando que o Flamengo é o menor time do Rio de Janeiro. Vamos ver. Grande abraço para todo mundo que está acompanhando o Brasileirão aqui na MFTV. Está na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo perdeu para o Ceará jogando no Castelão pelo placar de 2-0 e teve ali uma sequência de jogos, uma sequência de resultados positivos interrompida. Muitas críticas novamente ao técnico Domenech Torrente, principalmente por manter Vitinho em campo mesmo, ele estando muito mal. Só que temos que pontuar outras coisas. O Gabigol perdeu gols feitos, não está jogando bom futebol, mesmo marcando em algumas oportunidades. O técnico catalão ainda está conhecendo o elenco, embora parte da imprensa e parte da torcida já queira o pescoço, a cabeça dele como prêmio. Eu acho que não é por aí, tem que ter sim um pouco de paciência ainda. O Flamengo, a partir da 11ª, que é a próxima rodada, o Flamengo só vai jogar no mês de outubro. Por quê? Porque na quinta-feira o Flamengo vai viajar, na verdade viaja já no início da semana, porque na quinta-feira tem confronto contra o Independente Del Valle, partida válida pela Copa Libertadores da América. Então o Flamengo, agora virando a chave, saindo um pouco do Campeonato Brasileiro e pensando na competição continental, que, assim como o Brasileirão, o Flamengo é o atual campeão da Libertadores e joga para defender o título. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Bom, pro Flamengo, uma derrota ruim, porque o Flamengo poderia agora estar dividindo a liderança se tivesse vencido, Garrez. Bem, o Domenech tentou colocar à prova o rodízio dele, mas Gordiola, com sua barriga infinita, mostrou quem realmente entende de rodízio. O Flamengo teve uma atuação pífia com relação a todo o investimento que tem, independente de quem estivesse jogando. Mas independente de quem estivesse jogando, tinha obrigação de ganhar. Não conseguiu, e mais uma bola fora do nosso amigão Domi. Amigão, Domenech Torrente. Bom, vamos lá. Depois, outro jogo do Galão da Márcia, o Atlético Mineiro venceu o Red Bull Bragantino. Vamos ver aí o que o Rafael Ursini tem a falar sobre a vitória do Galo. Rafael Ursini, direto de Belo Horizonte, para falar de mais uma vitória do Atlético, agora em cima do Bragantino por 2-1. Todo mundo sempre teve a ideia de que seria um jogo fácil, mas existe a velha máxima. Não existe jogo fácil quando é o Atlético que está em campo. O primeiro tempo, a primeira parte da partida, o Atlético dominou as ações mais uma vez, foi muito conciso e abriu o placar com um gol de Hever em escanteio cobrado por Savarino. Parecia que o Atlético dominaria, seria uma partida mais tranquila, teríamos mais gols, mas começou o segundo tempo, o Bragantino se arrumou e logo fez o gol após um chutaço que bateu nas costas de Everson. A bola sobrou para Alejandro, que fez, e a lei do ex, essa sim é a única lei que funciona no país. O Atlético entrou em desespero, não conseguia fazer as jogadas,
faltou o poder de finalização, inclusive muito bem ilustrado no pênalti. Não era a noite de Sacha, que além de sofrer um corte na cabeça, também perdeu o pênalti e a oportunidade de colocar o Atlético na frente. Enquanto tudo caminhava para o empate, Keno conseguiu fazer uma jogada de linha de fundo, entrou muito bem. A gente tanto critica o Keno, mas dessa vez entrou muito bem. Conseguiu fazer uma jogada de linha de fundo, puxou para o meio, e ao chutar cruzado no meio da área, Savarino empurrou a bola para as redes. Não para as redes, que Júlio César tirou, mas a bola já tinha passado a linha. O que importa, na verdade, são os 3 pontos conquistados. O Atlético continua lá no topo, que vem perseguindo o Internacional, ainda com um aproveitamento melhor. Falta o jogo contra o Atlético Paranaense, mas de qualquer forma, jogos contra times adversários mais fracos são oportunidades para que o time possa errar, ainda assim sair vitorioso e conseguir fazer os ajustes necessários, principalmente para os adversários mais fortes. Lembrando, sempre, o Atlético é um time para G4. Temos que ter muita calma, muita tranquilidade, principalmente para as críticas, que às vezes estão sendo muito precoces. Ainda há o que encaixar, ainda há um trabalho de Sampaoli, e as peças, como Everson, por exemplo, jogou depois de 2 dias logo que ele já tinha pousado na cidade do Galo. Vamos com calma, mas de pouco em pouco o Galo estufa o peito e conquista mais um pouquinho de espaço nesse terreiro chamado Campeonato Brasileiro. O Galo que quase que chegou a flertar com um tropeço, vai e ganha, né? E ainda no campeonato, Garrês está na segunda colocação agora com essa vitória. Não fez mais que obrigação deles. Conseguiu perder um pênalti. Não acho que tomou um sufoco do Bragantino, mas foi uma atuação bem abaixo. Não é uma atuação de quem quer ganhar um título, não. E vamos ver o que o José Walter tem a falar sobre a atuação do Red Bull Bragantino, que é da equipe agora de Maurício Barbieri. Fala aí, rapaziada, tudo certo com vocês? Vamos então falar um pouquinho dessa derrota do Red Bull Bragantino diante do Atlético Mineiro nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma rodada, mais uma derrota. O time até fez algumas mudanças táticas ali, mudou o goleiro, né, que estava sendo muito cobrado, que era o Cleiton, porém não gerou efeito. O time perdeu novamente, até conseguiu levar o 1-1 ali até quase o finalzinho do jogo, mas levou ali o segundo gol com o Savarino e mais uma derrota. O Bragantino, que agora é o lanterna da competição. Uma situação realmente muito triste, muito lamentada, mas pelo menos o time mostra uma melhora com o novo técnico, o Maurício Barbieri. Agora é ver como é que vai ser, se o time vai conseguir na próxima rodada manter essa evolução, e vamos ver o que pode acontecer aí com o Red Bull Bragantino nas próximas rodadas. Um grande abraço e até a próxima. Que decepção, né? Última colocação, ganhou só um jogo, um investimento gigante para quase nada. Tá complicado pro Red Bull Bragantino nesse ano. Bem, o Bragantino fez grandes investimentos em jogadores que ainda não estão consolidados no cenário nacional. Parece que o planejamento era se manter e que o time fosse evoluindo, mas vem aquém do planejamento. E assim, esse jogo provou que a culpa não é do Felipe Tigrão. O tigraunismo poderia ajudar o Bragantino mais para frente no campeonato. Eu ainda defendo ele. O tigraunismo. No Allianz Parque, o Palmeiras empatou com o Sport 2-2. O aventurismo de Jair Ventura está dando resultado lá no Pernambuco. Vamos ver aí o que o Leonardo Lustosa tem a falar sobre o empate do Verdão do Palmeiras. Um empate com gosto de derrota, que pode custar caro lá na frente. Leonardo Lustosa para falar de Sociedade Esportiva Palmeiras, que empatou com o Sport Recife no último domingo pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O engraçado é que o Palmeiras dependia só de si para se tornar o vice-líder, né? A rodada foi muito favorável, e esse é o problema. O Palmeiras não aproveitou sua chance de encostar com um jogo a menos no Internacional. O jogo foi um jogo bastante movimentado, um jogo legal para quem assistiu. Obviamente para o palmeirense, nem tão legal assim. O Palmeiras começou saindo atrás do marcador, apesar de um início de jogo bom, jogo coletivo que está fluindo mais, né? As ideias estão acontecendo. O Palmeiras poupou 2 jogadores importantes, Gustavo Gomes e Patrick de Paulo, e o Luiz Adriano também não jogou. Está lesionado, sendo poupado para o jogo da Libertadores.
O Lucas Lima fez uma partida muito interessante, mais uma, com ímpeto, né, criando as jogadas, procurando os espaços. Quem abriu o placar foi o Sport, né, o gol de pênalti do Iago Maidana, um pênalti claríssimo, né, na minha visão, indiscutível. E o Palmeiras, né, teve o ímpeto e a vontade de empatar rápido, né. Logo na sequência, o William Bigode rouba uma bola lá na frente oportunista, em um erro individual do Sander, e faz o gol de empate. O Zé Rafael vira o jogo em uma bola maravilhosa de fora da área. Gols que a gente estava desacostumado a ver no Palmeiras, com arremates de fora. Só que o que impediu, né, interrompeu a fluidez do jogo foi a arbitragem. E eu te explico por quê. Aos 15 minutos do primeiro tempo, o Ronaldo dá uma entrada com as travas da chuteira no tornozelo do Wesley, o garoto do Palmeiras. Ele não foi expulso, tomou cartão amarelo. Ao final do primeiro tempo, o Sander, que já havia falhado, deu uma entrada também com as travas da chuteira, dessa vez na coxa do atleta. Aí o Diego Pombo Lopes deu o cartão vermelho. No segundo tempo, né, ele dá um cartão amarelo para o Zé Rafael, um contra-ataque do Sport, e depois, em forma de compensação, talvez, eu não entendi a marcação dele, ele expulsa o Zé Rafael. O Palmeiras começou o segundo tempo tentando fazer o terceiro gol, só que ao expulsar o Zé Rafael, ele criou um fato novo, né, e deu aí as condições para o Sport conseguir reviver no jogo. Fez o 2-2 com o gol de Lucas Mugni, mais uma falha individual da zaga do Palmeiras no Luan e posicionamento. Então, é um jogo caótico que teve o resultado empatado, na minha concepção, por falha da arbitragem que interferiu no resultado da partida e ainda passou o pano e ignorou um pênalti em cima do William Bigode dentro da área. A campanha não é ruim, o Palmeiras ainda é o único invicto na competição, mas esses pontos contra times que não vão brigar com o Palmeiras pelas mesmas coisas farão falta demais. O Palmeiras é péssimo, né? Porque com essa vitória poderia se isolar na segunda colocação. Depois de uma vitória no derby, vai, empata, complica a questão assim da fase. Ainda o Palmeiras acho que vai disputar o título esse ano, mas são pontos que não poderiam ser perdidos nessa situação. Para mim, o Palmeiras, pelo investimento e elenco que tem, e até o técnico que sabe o caminho para o título nos pontos corridos, ele não pode perder um jogo contra o Sport, porque o Palmeiras, querendo ou não, ele é franco favorito ao título. E isso vai ser cobrado mais para frente. Esses 2 pontos vão fazer muita falta. Mas eu ainda acho que o Palmeiras vai brigar até o final pelo título do Campeonato Brasileiro. No futebolzinho pragmático, mas vai brigar até o final. É isso aí. Depois, vamos ver aí o que o Guilherme Batista tem falado. O Guilherme Batista tá animado, mas tá muito animado com o aventurismo do Jair Ventura. Vamos ver. Saudações a todo mundo que vai acompanhando mais uma edição do Brasileirão MFTV. Vamos falar de Palmeiras 2, Sport 2, lá no Ananias Parque. Inclusive, Matheus Amores, aquele abraço, você que se emocionou ontem, mandando um áudio desesperado, achando que ia ganhar o jogo. Meu amigo, no Ananias Parque as coisas não funcionam desse jeito. Pode ficar tranquilo. Brincadeiras à parte, vamos lá falar da partida. Começar o pré-jogo. Jair Ventura modificou a formação tática do Sport, propriamente dito a escalação. Saca o Betinho, coloca Lucas Mugni, tira o Jonathan Gomes, coloca Leandro Bárcia, tira Elton, coloca Brocador, e tira Luciano Juba na lateral esquerda e coloca Sander. Esse erro especificamente eu acho que Jair Ventura nunca mais vai cometer na vida dele. A gente já vai falar o porquê. Com essas mudanças na formação do Sport, a equipe foi a campo, muito bem tranquila, muito bem postada novamente, 4-5-1, sem grandes mudanças na postura da equipe. Faz 1-0 cedo, com o Iago Maidana de pênalti, traz habilidade. Isso porque o Palmeiras tinha a posse de bola, rondava a área do Sport, mas não conseguia levar perigo. O Palmeiras não tinha aquele domínio de exercer pressão sobre seu adversário, que é algo que vem se repetindo nos jogos do Verdão. E aí entra no jogo Sander. O primeiro gol do Palmeiras é um absurdo que Sander faz, o recuo que ele dá, uma fogueira absurda para Luan Poli, que não conseguiu chegar a tempo na bola. Foi driblado pelo William, que empatou a partida. Depois o Zé Rafael acerta um belíssimo chute. Porém, esse chute que foi a virada do Palmeiras, o Luan Poli estava mal posicionado. Outro goleiro pegaria? Não sei. Se Luan Poli tivesse posicionado de forma correta, pegaria? Também não sei.
mas o mau posicionamento do goleiro rubro-negro contribuiu sim para que aquele belíssimo chute acabasse entrando. Não considero uma falha, não foi um frango, mas isso precisa ser pontuado, essa ressalva precisa ser feita, porque Poli estava mal posicionado e o Zé Rafael é um exímio finalizador, acertou um belo chute. E ainda no primeiro tempo, para completar, o Sander foi expulso, sim, uma entrada criminosa no Wesley, assim, um vermelho incontestável, merecidíssimo, e aí o Sport fica com um a menos. Nesse cenário, qualquer outra época do ano, o torcedor rubro-negro iria se desesperar, iria desligar a TV, iria largar o jogo, porque o Sport seria goleado. Porém, com o Jair Ventura as coisas estão sendo diferentes. A equipe foi competitiva mesmo com a menos por conta de 3 mudanças. Ainda no primeiro tempo, o Sander foi expulso aos 46. Aos 49, o Jair Ventura tira Brocador, tá certo? Ninguém entendeu por quê, mas tudo bem, Brocador foi sacrificado. E coloca Luciano Juba, lateral esquerdo, para recompor a falha que Sander deixou ali, o buraco que Sander deixou ali. Mesmo em campo, Sander é um a menos, então aquele lado esquerdo estava com um a menos desde o começo do jogo. Na volta do intervalo, o Marcão entra no lugar do Ronaldo e o Rogério entra no lugar do Bárcia. Essas 3 mudanças deram ao Sport competitividade mesmo com um jogador a menos. O Sport estava bem postado taticamente, estava tentando buscar um contra-ataque, uma válvula de escape para conseguir complicar a vida do Palmeiras. E foi num contra-ataque que o Ricardinho sairia na cara do gol, o Zé Rafael faz uma falta, era o último homem e não foi expulso. O Zé Rafael levou amarelo. Era para ter sido expulso. 7 minutos depois, o Zé Rafael faz outra falta que não era para amarelo, não era para nada, levou o segundo amarelo e foi expulso. Foi uma expulsão injusta, porém, ele já estava fazendo hora extra no campo. Então, colocando as duas coisas na balança, digamos que a expulsão já era merecida, então foi correta. E aí, 10 contra 10, o Sport, que estava bem postado em campo, conseguiu chegar ao gol do empate numa jogada muito bem trabalhada pelo seu setor ofensivo, de pé em pé, trocando passes, até que Mugni faz o facão entrando em diagonal na grande área e chuta sem chances para o goleiro do Palmeiras, 2-2. E depois disso, o Palmeiras tentou pressionar, foi para cima, não teve grande chance de gol, só no último lance do jogo, que o Luan Poli saiu completamente atrapalhado, foi driblado, mas nenhum jogador do Palmeiras conseguiu finalizar de fato para o gol. Acho que 2-2 ficou de bom tamanho, principalmente para o Sport, que encerrou uma sequência. Nos últimos 5 jogos da equipe pernambucana do Brasileiro, 4 foram fora de casa, empatou 1, venceu 1, perdeu 2, mas os 2 que perdeu foram por falhas individuais. Aquele contra o Coritiba, o pênalti cometido de forma grosseira por Maílson, e no jogo passado, retrasado, me desculpem, contra o Fortaleza, o pênalti infantil por Luciano Juba. Então, 4 jogos fora de casa, que o Sport se comportou muito bem taticamente, foi competitivo, fez 4 pontos e agora tem 2 partidas em casa, Fluminense e Corinthians, para dar uma tranquilizada na Série A com Jair Ventura, que vem se mostrando um grande treinador. É isso, um forte abraço e no Ananias Park, mando eu. O Sport agora, 14ª colocação, está se desgarrando daquela área que ninguém quer estar, tal, são pontos que estão conquistando que vão fazer diferença no final do campeonato. Muita gente critica os trabalhos do Jair Ventura, mas ele está tendo uma grande virtude nesse começo de trabalho no Sport, que é reconhecer a limitação do elenco e colocar o time para jogar de acordo com ela. Belo começo de trabalho e vamos ver se o Sport consegue se livrar do rebaixamento ao final do Brasileirão. Isso aí. Bom, depois do último jogo da rodada, Botafogo perdendo mais uma e o Vascão Geométrico, que foi o confronto que todo mundo queria ver, né? Como que é? É o Botafogo... O fogão multidimensional contra o Vascão Geométrico. Isso aí. E vitória do Vascão Geométrico. 3-2, mais uma vez o Cano marcando gol. Matheus Babi fazendo 2. Vamos ver aí o que o Guilherme Monteiro tem a falar sobre a derrota da Estrela Solitária. Olá, amigos da MFTV. Aqui quem fala é Guilherme Monteiro e eu vou trazer mais um resumo rodada do Botafogo. Bom, a equipe alvinegra disputou no seu 9º jogo no Campeonato Brasileiro um clássico contra o Vasco no último domingo, onde a nossa equipe infelizmente saiu derrotada por 3-2. Mas no geral, a equipe apresentou novamente um bom futebol, mas como também, né, nos últimos jogos a equipe acabou com muitas falhas individuais que resultaram em gols adversários, como no primeiro gol Kevin Benevenuto e no terceiro gol o Renteria. Então o Botafogo, por mais que tenha praticado bons jogos,
novamente em termos ofensivos, né? E em alguns momentos defensivos também, né? Porque o Botafogo nesse jogo em específico não teve uma regularidade muito grande nas duas fases do jogo. A gente viu que no segundo tempo a equipe foi teve muito mais atitude defensiva, e tanto que conseguiu sufocar o Vasco pelos primeiros minutos, ali até os primeiros 20. E no primeiro tempo não, no primeiro tempo a gente viu uma defesa muito ruim, uma defesa que deixava muito espaço, e que o Vasco soube muito bem aproveitar os espaços que tinham no meio campo. Coisa que eu já até falei aqui e comentei destacando no jogo contra o Corinthians. Então o Vasco soube muito bem aproveitar isso no primeiro tempo, as costas da nossa segunda linha, batendo de frente com a última, ali que seria a linha dos defensores, dos últimos defensores. Então isso foi um grande problema nessa partida. Eu acho que para o duelo da Copa do Brasil, que vai acontecer na quinta-feira, isso não deve ocorrer novamente, que provavelmente deveríamos somar novamente os mesmos gols que sofremos nesse jogo. Então é se atentar bastante a isso. Ofensivamente, no primeiro tempo a gente teve um bom desempenho, a gente conseguia atrair bastante o Vasco para algum setor e aproveitar o lado oposto para atacar, como foi no lance do chute do Juan e também do Vitor Luiz, que foram dois boas que tivemos no primeiro tempo. E basicamente foi isso. A equipe oscilou bastante e sofreu gols bem bobos, como também o segundo, que eu esqueci de comentar, que foi um erro de leitura de jogada do Rafael Foster. A linha estava subindo e ele desatentamente não subiu junto com os outros seus companheiros e deixou o Cano em condição para fazer o segundo gol. Então, novamente a desatenção, cobrando e pagando muito caro para o Botafogo. Mas o sentimento que nós temos para a sequência do campeonato ainda é positivo. O Botafogo ainda tem muita esperança que vai conseguir sair dessa situação. É uma situação muito incômoda, muito chata. A gente já vê que a torcida vem fazendo protestos contra alguns atletas, né? Paulo, Barrandegui, Pedro Raul. Então, a situação em General Severiano não é das mais confortáveis. Então, a vitória é o único modo de sanar esses problemas. Então, acho que a equipe precisa demais dessa vitória contra o Vasco na Copa do Brasil para acalmar os ânimos e também recuperar o aspecto psicológico. Que nitidamente, né, essa equipe recheada de jogadores mais jovens, os jovens nem todos têm uma condição de lidar com a pressão de forma igual, né? Alguns sentem mais do que outros. Então também isso influencia bastante dentro de um jogo, dentro de um contexto de jogo. E a equipe vai buscar, eu acredito que o Botafogo tem focado bastante nisso também, nesse fator psicológico, para com que a equipe melhore e a gente volte a vencer com segurança e traga mais pontos e vitórias para nossa representação. Então foi isso, galera. Até a próxima e vamos fogão. Botafogo com essa derrota está na 17ª colocação, né? Está ali empatado em pontos, está na zona dói. Mas falta um detalhe para o Botafogo conseguir engrenar nesse campeonato. Para mim é sempre assim, falta uma coisinha que acontece no jogo para o Botafogo não vencer ou não empatar. O elenco do Botafogo é muito ruim. A gente tem que colocar isso na cabeça. Apesar de algumas boas surpresas no ataque, o time do Botafogo é muito limitado. Vem jogando bem, vem surpreendendo, mas o que me surpreendeu mesmo foram as formas complexas perderem para simples formas geométricas. A vida é triste às vezes para quem torce pro Botafogo. E vamos ver aí o que o Caio César, torcedor do Vascão Geométrico, tem a falar sobre a vitória do time que agora está embalado, tá no G4 o Vascão, pô. Olá, amigos da MFTV, Caio César aqui para vocês, para falar mais uma vez sobre o Vasco, que no domingo enfrentou o Botafogo no Rio de Janeiro, no Newton Santos, e saiu vencedor pelo placar de 3-2. O Vasco entrou com uma formação totalmente diferente, com o Ribamar e o Germancano como um segundo atacante, Thales Magno aberto de um lado, Benítez aberto do outro.
E com isso mostrou o quanto o Benítez é importante para o meio campo do Vasco. Ele dá ritmo, ele faz com que as jogadas fluam com mais qualidade. Tanto que o primeiro gol, apesar de ser uma falha da zaga inacreditável, foi ele que cruzou a bola. E a zaga do Botafogo falhou e o Ribamar fez o gol, quem diria? Ribamar fazendo o gol, né? Já no segundo tempo, no início, o Vasco deu uma bobeira na marcação e Babi, com um belo chute de fora da área, fez o gol de empate. Mas logo em seguida, com mais uma jogada de Benítez para Cano, saiu o segundo gol do Vasco. E mais em seguida ainda, com 2 minutinhos, 3 minutinhos ali, com uma jogada do Marco Júnior, rolou para Igor Catatal fazer o primeiro gol com a camisa do Vasco da Gama. E ali o Vasco, digamos, deu uma relaxada. O Babi fez mais um gol com uma jogada espetacular que o Carlos deitou e rolou em cima do Pikachu na ala direita, e só rolou e o Babi completou para dentro do gol. E logo próximo ao fim, se não fosse o santo milagreiro Fernando Miguel, o Vasco não sairia com essa vitória, pois ele fez uma grande defesa numa finalização de Babi, que primeiramente ele manda na trave, a bola volta nos pés dele, ele chuta e o Fernando Miguel tem um reflexo de entrar na frente da bola. O Vasco mostra que depende muito do Benítez, e mais ainda do seu artilheiro Germancano, que só precisa de um toque na bola para fazer o gol. Isso não tenho dúvida que esses dois são os pilares. Marco Júnior, tem que dizer, também foi muito bem no meio campo, ganhou quase tudo, foi praticamente uma partida quase que perfeita do Marco Júnior, teve poucos erros, e é isso. Agora, quinta-feira, novamente Vasco e Botafogo, agora pela Copa do Brasil, e esperamos sair com mais uma vitória. Então é isso, pessoal, e até a próxima. Vitória que deixa o Vasco muito bem na tabela, 3 pontos do líder, confiante, sorriso no rosto, e complica agora a questão de assim, e aí, quem que é favorito? Porque tá todo mundo ali naquela luta, Garrês, tá todo mundo... Eu não acho que o Vasco chega até o final, mas são pontos aí. Se você pensa que o Vasco veio para conquistar 45 pontos, em menos de 10 jogos disputados, faltam só 30 pontos para conseguir. Então, parece que a coisa vai acontecer pro Vasco esse ano. Bem, o Vasco faz o que, por exemplo, o Palmeiras não faz. Ele pontua quando tem que pontuar, ele ganha quando ele tem que ganhar, quando ele pode ganhar ou empatar, ele consegue pontuar. Isso faz muita diferença, ainda mais para um time com um elenco limitado desse, e a gente sabe que mais pro final do Brasileirão vai mudar. O time do Vasco pro final do Brasileirão vai perder peças por lesão, o time vai fadigar, vai ter que começar a revezar mais o elenco, e o Vasco não tem um grande elenco. Então eu acho essa vitória importantíssima para o que o Vasco quer construir no campeonato, e como ele quer brigar pelo título ou uma vaga na Libertadores, cada vitória conta e é muito importante. Bom, essa foi a nossa 10ª rodada. Vamos ver aí a classificação. Internacional em primeiro, Atlético Mineiro em segundo, São Paulo em terceiro, Vasco em quarto, Flamengo em quinto, Palmeiras em sexto, Santos em sétimo, Fluminense em oitavo, Ceará em nono, Fortaleza em décimo, Atlético Goianiense em 11º, Grêmio em 12º, Atlético Paranaense em 13º, Sport Recife em 14º, Corinthians em 15º, Bahia em 16º, na zona de rebaixamento, Botafogo 17º, Goiás 18º, Curitiba 19º e Red Bull Bragantino 20º. Próxima rodada, a 11ª. Já teve o jogo São Paulo e Atlético Paranaense 1-0 para São Paulo, Corinthians e Bahia jogam nessa quarta, depois no final de semana, Fortaleza e Inter, Red Bull Bragantino e Ceará, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, Coritiba e Vasco, Grêmio e Palmeiras, Botafogo e Santos, Sport Recife, Fluminense, Flamengo e Goiás, que vai ser só em outubro esse jogo, dia 13 de outubro. E agora vamos para aquela hora que todo mundo gosta, todo mundo tem a querida paixão, todo mundo fica feliz, que é a hora do bate-pronto, a hora do bate-bola. Bate-bola!
Garrez, craque da rodada, Gabriel Reis. O vovô Nenê. Nenê, que tem a idade de Madison Martins, porque foi o único que fez 2 gols nessa rodada e o time venceu, né? Porque o Gabriel Sara fez, mas o São Paulo empatou, o Matheus Babi fez, mas o Botafogo perdeu. Agora, vamos lá, gol da rodada, Gabriel Reis. Gol da rodada, o primeiro gol do William Bigode. Eu vou votar no gol do Zé Rafael. Foi um belo gol. Bateu bem, a bola vai ali no ângulo. O jogo do Palmeiras fez 2 belos gols. E agora também, para finalizar, aí, nosso querido bate-pronto, decepção da rodada, Gabriel Reis. Com certeza o Internacional, que perdeu pro Lanterna com 1 a menos 90% do tempo. Foi ridículo. Eu concordo. Bom, agora vamos lá pro Cartola, na nossa Liga Mata-Mata, as oitavas de final. Desastre Futebol Clube venceu o Fidélis, Planeta Futebol Clube venceu o Vascão Paraense, Chirac de Leonardo Souza venceu o Sportale, Amanda venceu o Walter Ferretti de Matheus Amores, Dave Benício venceu o Alan Aguiar por 0,30 pontos, então por 3 décimos. Maravilhoso, né? Por 3 décimos não, né? Falei errado. Por 3 dezenas de décimos. Centésimos disso. Não, matemática aí tá uma coisa maravilhosa. Mas o Lohan Moro venceu o Eric Batista, o Otozinho venceu o Recanto Futebol Clube e o Miltinho Prudente venceu o Jefferson André nas oitavas de final. Agora, nas quartas de final, o Desastre Futebol Clube vai jogar contra o Planeta Futebol Clube, Chirac vai enfrentar Amanda FFC, Dave vai enfrentar o Chamberlain MVP, que é o Lohan Moro, e o Otozinho vai enfrentar o Miltinho Prudente. Legal pra cacete. Clássico da MFTV, teremos clássico na Liga Mata-Mata. Façam suas apostas. E bom, agora na nossa liga ponto a ponto, né? A nossa liga que faz prêmio e tudo mais. Quem ficou na primeira colocação dessa rodada foi o Planeta Futebol Clube do Fran Vieira, o Septetão, e o Lanterninha da rodada foi o Sportale. Então, no G4, o Planeta Futebol Clube, Vasco Crato, La Real e Lazy Brasil. Daí no Z4, a hora que todo mundo gosta, Tati FC do Riciopo, Daniel Colli FC, Mad Show FC e Sportale FC da rodada no geral. Esse aqui é o que vale, né? Que todo mundo gosta. No geral, Leonardo Lustosa Kuchak em primeiro, Recanto Futebol Clube em segundo, Beldo FC em terceiro, SPFC Umuarama em quarto. Lá no Z4, lá a hora que todo mundo ama, de paixão, que todo mundo gosta, Pode o Dinossauro, Só Bacon do José Walter, Marcos Coimbra e Madison Martins na última colocação. É isso aí. Só vou falar uma coisa. O Madison é o último, o José Walter não escala desde a 5ª rodada. E o Madison é o último. O Madison é o último. Que vergonha. Enfim, é isso aí. Queria agradecer aí o Gabriel Reis que participou. Declaração final, muito obrigado. Boa sorte para você na Série B. Talvez eu te encontre ano que vem lá. Valeu, Arthur. É sempre bom comentar um campeonato que nosso time não faz parte, que o clubismo só vem quando a gente tem que comentar sobre o nosso rival. Como o Cruzeiro não tem rivais, fica muito mais tranquilo de comentar. Mas valeu, muito obrigado e boa sorte ao Corinthians. Obrigado, né? Bom, é isso aí, galera. Até a próxima rodada. Fica ligado aí nos links da descrição, se inscreve no canal, ative o sininho, dá like para você receber todos os nossos conteúdos. E até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.